Fala pessoal, beleza? Esse vídeo eu quero trazer para vocês aqui algumas cautelas para quem atua na área comercial e fica migrando de posição, migrando de onde você trabalha, de instituição financeira que você trabalha, de maneira mais específica da área de investimentos, tá? Na parte comercial de investimentos, mais especificamente assessoria, tá? Então é muito comum dessa parte de relacionamento de investimentos, você ser assediado por diversas instituições para o quê? Você migrar e trazer a sua base de clientes para essa instituição. Tá? Então, isso é uma coisa muito comum de acontecer. Por que acontece isso? Basicamente, a instituição ali, ela ganha mais dinheiro com um volume maior sob custódia, porque consegue fazer as mais diversas transações, alocação em diversos produtos, que consequentemente traz uma rentabilidade maior para a instituição como um todo. E uma forma de oxigenar a base é você fazer uma oferta para alguém de uma instituição concorrente, para que esse profissional traga a base que está investindo em outra instituição para essa base, enfim, que a gente está, enfim, no caso ali, contratando. Tá? Qual que é o ponto que eu vejo que um profissional que atua com isso tem que ter cautela? Primeiro, ter uma visão de mais ou menos quanto ele consegue migrar dessa base. A gente estima mais ou menos, olhando para resultado na prática, que você consegue migrar de forma efetiva ali a sua base, mais ou menos um terço dela. Então, tipo assim, eu sou um assessor, tenho 100 milhões na minha base, de forma efetiva eu consegui migrar aí uns 30 mais ou menos, por mais que, na minha leitura aqui, e o que eu vejo na prática é que o cliente, ele, dependendo do cliente, tá? Mas normalmente o cliente, aquele que precisa justamente de uma interação mais próxima e tal, ele é muito mais fidelizado ao, a pessoa que atende ele do que a instituição, tá? Tem dois grandes perfis de clientes. Tem o perfil do cliente que meio que faz tudo só, falando de investimentos aqui, tá? Enfim, de maneira mais nichada aqui na parte de investimentos. Tem aquele cliente que ele é mais independente, ele precisa somente quando ele precisa de agilidade, ele precisa ele está mais preocupado se a plataforma funciona bem, o tipo de oportunidade que tem no dia a dia, mas ele é um cara que ele está tudo meio que funcionando, ele não vai incomodar muito ali o assessor, tá? E tem um outro perfil de cliente, que é o cara que precisa de mais ajuda, aquela interação, gosta de trocar bastante mensagem, gosta de pedir opinião para fazer uma coisa, algo assim. Então, esse perfil do cliente aí que precisa da opinião e tal, ele é o cara que costuma ser mais fidelizado ao assessor, ao profissional do que à instituição, tá? E o outro, que é o mais independente, ele acaba sendo mais fidelizado pela instituição, por mais que se o assessor é muito bom, ele vai sempre deixar o radar ligado para de repente operar ali com o assessor caso ele venha fazer algum tipo de movimentação de instituição, tá? Mas enfim, você vai conseguir normalmente na média, se o cara é muito bom, e tal, vai conseguir fazer mais que isso, mas de novo, vale a pena trabalhar com um número de mais ou menos um terço. Por que eu falo isso? Porque dependendo, tem muita instituição que pode fazer algum tipo de oferta agressiva para trazer uma base relevante. Por exemplo, sei aí de práticas, por exemplo, que já aconteceram que funcionava basicamente da seguinte forma, tá? Você tinha uma estrutura de um banco, por exemplo, do private, querendo trazer base de escritório de assessoria e basicamente ofertava ao assessor o seguinte, ó, o seguinte, assessor, se você conseguir trazer uma meta de captação, esse cara tem que trazer aqui, sei lá quanto, 500 milhões de base aqui pra gente, isso tem um prazo de X anos, um ano, 2 anos, trazendo aí 500 milhões, sei lá, um bi enfim, ativos sob custódia, né? Você tem que migrar. E aí, ao mesmo tempo que você tinha essa meta, você recebia um cash muito agressivo na frente, só que na verdade era uma dívida. Então, como é que funcionava essa estrutura? Basicamente, você recebia, você contraía uma dívida com a instituição que estava contratando você, e os termos dessa dívida basicamente diziam o seguinte: pô, você tem que trazer essa meta aqui de custódia para outra instituição, e caso você não consiga, você tem que repagar essa dívida para a instituição que está trazendo para você. Então, esse tipo de coisa acontece, tá? Então, acho que é bacana deixar sempre o radar ligado. E é o tipo de coisa que é um pouco agressivo, na minha opinião, em termos de estratégia de carreira, né? Você pode até assumir um risco como esse, mas eu acho que vale sempre considerar essa regra aí do um terço mais ou menos, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a meta fosse lá, sei lá, você tem
uma base de 1 bi, por exemplo, e a meta é 500 milhões para você fazer esse movimento, cara, seria um pouco agressivo, né? Porque 1/3 de 1 bi dá uns 300 milhões, mais ou menos. E aí você está falando de 500 milhões, teria que ser um pouco acima disso. Então, esse tipo de racional de mindset, eu acho que vale a pena ter cautela quando vai fazer um movimento como esse. Essa é uma coisa que eu acho que tem que ter cautela. E segunda coisa que a gente tem que ter cautela é muita movimentação recorrente. O que eu acho que pega de forma negativa para um assessor ficar pipocando de várias instituições diferentes é que você acaba, minha leitura, perdendo um pouco de credibilidade com o que você fala, porque normalmente quando você está lidando com o cliente, a instituição que você representa faz parte de quem você é e do que você está falando, né? Então você pode falar, pô, vou montar aqui um, sei lá, um plano de investimentos para você, a gente vai falar do fundo aqui, do renda fixa aqui, renda variável aqui, e também vai ter sempre aquela visão da instituição, pô, a instituição que eu trabalho, normalmente o cara vai falar bem dela, pô, é sólida, enfim, tem os objetivos de também crescer e tudo mais, então a partir do momento que você muda tudo, pô, meio que dá um choque, digamos assim, no desgaste, eu acho, a relação com o cliente, porque ele pensa, tá, mas e aí, por tá trocando assim, de repente, não era muito bom aqui, agora tá indo para outro lugar. Se acontece isso uma vez, acho que é ok, mas daí de novo, de novo, de novo, acho que cada vez você vai fazendo esse pulo, de novo, tô falando estritamente da área de investimentos, tá? É mais específico sobre isso, acho que em outras áreas comerciais pode acontecer isso, mas menos, tipo no corporate, eu acho que é bem menos, tá? Mas, enfim, falando aqui de investimentos, eu acho que isso pode desgastar um pouco a base. Então, esse 1/3, eu diria que é no primeiro movimento. No segundo movimento, eu acho que já, de novo, da base antiga, você pode esperar menos conversão, eu diria, dado que vai desgastando essa interação, tá? Aí já é uma leitura minha. Quem trabalha na área comercial pode concordar, discordar comigo aqui nos comentários. Mas o objetivo desse vídeo foi justamente trazer para vocês essa questão de cautela que eu vejo em você ficar movimentando de várias instituições diferentes. Um benefício que eu vejo é que algumas vezes, principalmente em regime, não nesses escritórios independentes, mas em banco mais formal, tá? Uma estrutura até CLT, é comum você ver profissionais que performam bem e ficam trocando de instituição, eles conseguirem acelerar mais o crescimento do salário deles do que profissionais de carreira que estão somente numa instituição. Por que que isso acontece? Porque o ritmo de reajuste, muitas vezes, do salário do cara que está ali, na média é isso, está falando aqui na média, o ritmo de reajuste do cara que está só numa instituição versus o cara que está fazendo essa migração para várias instituições diferentes, tende a ser mais lento. O reajuste de uma instituição só tende a ser mais lento do que o cara que está pivotando. Isso é que eu observo, de novo, se alguém discordar, tiver uma outra visão, por gentileza, coloca aí no comentário pra gente estimular aí a discussão da galera. Mas é o que eu vejo. Ah, mas então eu vou ficar pipocando de várias instituições. Acho que você pode fazer isso, mas, de novo, eu acho que tem esse lado negativo também de você meio que tá, enfim, meio que sem muita identidade, sempre trocando e aí sempre mudando o speech. Então, se a base não é muito de você, se a base é mais do banco, tá? Que isso é também uma coisa mais comum. Acho que quanto maior é a instituição e mais áreas parceiras e tudo mais, mais o cliente é da instituição e não do comercial lá que representa a instituição. Mas quanto mais independente, menor é um escritório, algo assim, mais é a relação com o comercial ou profissional do que a instituição, tá? Então, acho que vale ter essa cautela aí. Beleza, pessoal? Se gostaram do vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, deixa um comentário, segue aí o canal para a gente seguir entregando conteúdo bacana para vocês, tá bom? Abraço e até a próxima.